versículos do 1 ao 15. Vamos ler. Eu peço a ajuda dos irmãos, eu vou ler os versos ímpares. Peço que os irmãos nos ajudem com os versos pares, tá bom? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 7. Amém? Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém, meus irmãos? Vamos orar, fechemos os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Te damos graças por Tua palavra, Pai, pelo pão vivo que nos alimenta, Pai. Tem trazido, Senhor, substância para a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, que nessa manhã, Senhor, seja com cada um dos irmãos que ministrarão suas aulas, ó Pai, proclamarão o Evangelho, ser conosco aqui no templo, Pai. É o mesmo Espírito, é a mesma palavra, e o mesmo propósito eterno, Pai, de alimentar o Teu povo e de promover salvação, Senhor, aos perdidos e glória para o Teu santo nome. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no último domingo nós ouvimos um relato da irmã Daisy, missionária Daisy, que está se preparando para ir fazer missões lá no Guiné-Bissau, onde ela já esteve lá, acho que há 14 anos atrás, e ela veio mostrar o material e divulgar, angariar recursos para voltar àquele país. E dos muitos relatos culturais que nos chocam, né, todas as vezes que nós temos esse contato com outras culturas. Um dos fatos que nos chama a atenção é a questão da alimentação, que para nós aqui do Ocidente é algo um tanto quanto precário, quando nós nos comparamos lá ao Guiné-Bissau e a realidade de tantos outros países, né? Ela falando aqui, trouxe uma foto, um relato das refeições. Eles tomam uma refeição. E certamente se você estiver fazendo a sua dieta, sem extrapolar, você está tomando pelo menos 3 refeições ao dia, não é? Tem gente que faz 4, 5, até 6 refeições, né? Entre o café e o almoço a gente belisca, né? As mulheres não gostam muito dessa expressão porque é o que engorda, né? Aí entre o almoço e a janta, aquele lanchinho, aquele pãozinho, né, que é de praxe. Entre o lanche e a janta, enfim, nós estamos acostumados, né, com fartura. A nossa escassez, se comparada àqueles que têm essa dificuldade, né, de ter esse alimento de cada dia,
é abundância para eles, com certeza. Quanto a essa situação, Daisy estava falando da comida, como eles chamam, comida de tiro, né? Acho que foi alguma expressão assim que ela usou, comida de tiro, porque ela vai e não volta mais. Então é aquela oportunidade que tem de se alimentar. E ela disse, se tiver uma fruta, você complementa, mas é aquele momento, é uma refeição somente por dia. Isso nos faz, Senhor, pensar sobre como nós desvalorizamos muitas vezes aquilo que nos sobeja, aquilo que temos de sobra, não é verdade? Seja no que tange ao alimento físico, mas será que quando pensamos e refletimos sobre o alimento espiritual, que sempre, diariamente, diuturnamente, está à nossa mesa, será que também nós não damos certo desprezo àquilo que nós temos recebido? Não pela coisa em si, mas por aquele que tem nos dado, aquele que tem nos provido de tudo aquilo que nós precisamos. Veja, quantos anos você tem hoje? Como Deus lhe sustentou no decorrer dessa caminhada? O sustento diário do Senhor. Parece pouca coisa quando nós não refletimos, mas paramos para pensar, seja no ordinário, seja no extraordinário, Deus está suprindo as nossas necessidades. Esse texto fala de maneira eloquente assim sobre esse Deus, que Ele é o supridor. Nas mãos de Deus há milagre. No coração do Senhor há uma disposição em abençoar os seus. Ora, não somente os seus, quando nós pensamos no princípio da eleição, não é verdade? Mas de alimentar todos quantos são, todas as suas criaturas, e isso em amor o Senhor o faz. Nós estamos aqui numa jornada no Evangelho de João que mostra esse Senhor que tem sido proclamado. E uma das ênfases aqui, um dos pontos que João enfatiza para amarrar esse evangelho são os seus sinais. Jesus operando sinais. E ora, no capítulo 6 nós nos deparamos com mais um sinal operado pelo Senhor Jesus. Esse capítulo ele é bem interessante, porque ele começa com uma apresentação de Jesus no ápice, ou no auge de sua popularidade. Como é que a gente percebe isso? Pelas multidões. Isso é um sinal também que é muito ruim. As multidões assim não são um bom termômetro de popularidade, não é? Porque Jesus está sendo acompanhado, mas ora, essa multidão ela é fluida, ela não tem um comprometimento contínuo, porque ora está com Jesus, por aquilo que Jesus pode oferecer, ora se dispersa do mestre. É isso que a gente vai perceber só no capítulo 6 de João. Ele começa no ápice da sua popularidade, mas no final, ao final desse capítulo, subitamente essa multidão se dispersa, porque eles não compreendem ainda o teor, não creem no Senhor Jesus verdadeiramente como o pão da vida. Esse é o grande ponto. Jesus está aqui dentro da sua rotina, da sua agenda rápida, né? Depois dessas coisas, diz aí o texto, ele atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, um lugar bastante conhecido de outros milagres e outros feitos do Senhor Jesus. Outros evangelhos vão mostrar que Jesus ele se retirou com seus discípulos porque, como diz Marcos capítulo 6, porque eles não tinham tempo nem para comer. Esse era um ponto. E talvez vocês se lembrem que lá no capítulo 4, quando nós pensamos ali sobre, quando nós vimos sobre a mulher samaritana, Jesus ele vai oferecer água, né, e ele mesmo não bebe água. Porque o seu propósito, a sua agenda era cumprir toda a vontade do Pai. Então passava até o apetite de Jesus. Os discípulos estavam também seguindo o mestre. Ora, mas eles precisavam descansar e também precisavam de uma oportunidade para ficar a sós com Jesus. Então Jesus se retira, isso os outros evangelhos vão complementar essa informação. Então eles estão com Jesus, os discípulos com Jesus, mas João não vai falar o que ocorreu durante o dia, mas em Mateus ele vai nos mostrar que Jesus ele se compadeceu da multidão, Jesus estava ali operando milagres, Jesus estava no seu dia rotineiro, e aí ele também opera esse grande milagre na mesma ocasião. Vamos ver uma coisa aqui sobre esse milagre de Jesus, talvez um dos milagres mais conhecidos do Mestre, essa multiplicação de pães
e peixes. Será que Deus tem algo novo para nos mostrar aqui? São velhas verdades que Deus quer nos ensinar, o mesmo evangelho? Certamente que sim, meus irmãos. Vamos olhar para esse milagre. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse povo, ele é um povo que busca os milagres do Senhor, mas que não entendem ainda quem é o Senhor Jesus. No verso 1 vai mostrar que justamente essa multidão ela vai se aproximar do Senhor Jesus. O período aqui é interessante porque é entre 6 meses e 1 ano após os acontecimentos registrados no capítulo 5. Né? Então já se passou aqui, esses termos aqui, esses conectivos a gente fica meio disperso, mas já passou muito tempo aqui, entre 6 meses e 1 ano. Então, eles tinham acabado de receber a notícia da morte de João Batista, como os outros evangelistas vão nos contar, e Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia, na vizinhança de Betsaida. Betsaida significa Beit é casa. Eu lembrava ainda dos apertos lá do pastor Paulo Brasil, né? nas provas de hebraico, que era a prova oral, né? Beit é casa. E aqui é casa do peixe. E é muito irônico isso, porque Belém é casa do pão. E a gente vai perceber muitas vezes falta pão em Belém. E aqui, casa do peixe, e Jesus vai se utilizar de peixe para operar um grande milagre na escassez de peixe. Ora, Jesus, ele estava sendo seguido aqui por numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Veja, a multidão tinha visto, ok, esse era o propósito. As multidões precisavam perceber, mas eles não poderiam ficar somente apegados ao sinal em si. Veja como é danoso para a nossa espiritualidade seguirmos Jesus somente pelos sinais, porque em todo tempo a gente está querendo provar o Senhor, né? Então faça isso, Senhor, faça isso para mostrar que Tu és Deus. Então, infelizmente, certas linhas teológicas que elas dão a ênfase somente no sinal. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e quando Deus não faz, dentro da sua soberania, da sua liberdade, o que é que acontece? Ocorre que os corações ficam frustrados, porque não olharam para o ser de Deus, não aprenderam a amar o Senhor Deus, mas somente a se apropriar daquilo que Deus supostamente poderia dar ou suprir, e que de fato Ele pode todas as coisas. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa dar, de fato elas estão estendidas para abençoar, mas muitas vezes as bênçãos que Deus tem para nos dar, elas talvez não correspondam àquilo que nós desejamos receber da parte de Deus. Não porque Deus nos dá pouco, mas porque Deus nos dá em excesso, mais do que aquilo que nós precisamos, para suprir as nossas verdadeiras necessidades. Perceba que Deus não se compromete em suprir aos nossos caprichos, mas Ele promete suprir todas as nossas reais necessidades. E aí vem a pergunta, qual a minha real necessidade? Né? Às vezes são tantas necessidades que nós colocamos nessa prateleira de necessidade, que nós deixamos de atentar para aquilo que é essencial. Necessidade não é tudo que ocupa o seu cartão de crédito. Que não é sua necessidade. Se nós olharmos a fatura do nosso cartão de crédito, a gente vai perceber ali coisas que você pode viver sem. É ou não é? Você pode viver sem. Mas que, de acordo com sua condição financeira, as suas necessidades elementares, que você julga como necessidade, enfim, são lícitas. Mas veja, o comprometimento de Deus aqui não é para atingir as expectativas humanas, mas aquilo que Ele mesmo deseja, porque Ele colocou essa necessidade em nós e há de supri-la. Por que Ele tem feito isso, não é, irmãos? Aqui a multidão tinha sido atraída pelas coisas que Jesus tinha feito, mas é muito tímida ainda para reconhecer de fato a obra do Messias. Então no verso 3 diz assim, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Esse ato de se assentar é uma disposição de um profeta. Ele se senta para ensinar. E ora, ele está acompanhado aqui dos seus discípulos. Então esse é o mestre que vai ensinar
aos seus discípulos, ele que se senta para nos ensinar também. E o monte, na época, era o melhor púlpito, né? O melhor púlpito da época era o monte, onde Jesus ia e proclamava as suas verdades. Tanto é que o maior sermão de toda a história, ele é o sermão da montanha, né? Em Mateus capítulo 5 ao capítulo número 7. Qual a época? A Páscoa, festa dos judeus, ela estava próxima. Festa dos judeus, é interessante, né? Porque João faz essa observação, porque estava prestes a ser instituído o que? A nova Páscoa. Inclusive, João tem uma peculiaridade porque ele mostra a sequência da vida de Jesus, pontuando os festejos pascais, por assim dizer. Porque os 3 anos de ministério de Jesus são demarcados aqui no Evangelho de João, porque ele passa por 3 períodos de Páscoa. Já passamos lá no capítulo 2, né? Ali quando ele profere aquela fala de que vai destruir o templo, falando de si mesmo. Aqui no capítulo 6, e lá no capítulo 11, ele vai registrar novamente aquela última Páscoa, né? Percebam que o material que João reúne aqui, ele dá uma ênfase muito maior. Então, tem os seus sinais aqui, mas a partir do capítulo 12, ele está indo para a cruz. Então, praticamente são o quê, irmãos? 21 capítulos de João, não é isso? Estou certo? Vamos lá. São, né? 21. Do 12 em diante, ele se debruça ali aos últimos dias de Jesus, da quinta até a ressurreição, certo? A Páscoa recordava a libertação da escravidão no Egito, talvez vocês se lembrem disso. Portanto, era especialmente naquele dia que os judeus se perguntavam: quando seremos libertados do domínio de Roma? Então, tinha essa pergunta e essa inquietação. E essa é uma expectativa bem humana. Não é o escatom, não é aquela escatologia que mostra o reinado do Messias, que ele é eterno, que ele é atemporal, que ele não é político, que não é geográfico, mas universal. Mas havia essa falsa expectativa. Pois bem, é um povo em busca de milagres. Eles estão com Jesus por aquilo que Jesus pode fazer somente. E é querer pouco de Jesus. Ter uma expectativa muito, muito medíocre de Jesus, quando nós só pensamos naquilo que Ele pode nos dar em termos de sustento, ou procurar Jesus somente por milagres. Claro que Ele pode fazê-lo. Você já orou por milagres? Quantas vezes nós nos achegamos à presença de Deus porque precisamos de uma intervenção? A gente pode até dizer que nem a gente passou aqui pelo capítulo 5, capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei. O oficial chega desesperado, o filho está prestes a morrer. Aí ele diz assim: Senhor, vamos lá em casa. Ou seja, o Senhor precisa ir lá em casa. Eu tenho uma coisa que ela é urgente, Senhor. Ela não pode esperar. Quantas vezes nós chegamos a Deus assim, né? Senhor, eu não tenho o que fazer. Me assista, Senhor, eu preciso de Ti. Não é? Então, na verdade, nós precisamos do Senhor, precisamos buscar, porque nele está o nosso sustento, dele vem a nossa força. Nós não podemos fazer absolutamente nada sozinhos, mas nos lembremos que buscar os milagres de Jesus, sem atentarmos para a pessoa e para a obra de Jesus, é algo muito, muito pequeno. Não alcança o grande propósito do Senhor, que é nos sujeitarmos ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, mesmo que nada aconteça aparentemente, mesmo que as suas mãos pareçam não estar estendidas para nós. Quais as condições para o milagre aqui? Veja o verso 5 que diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus faz o que aqui? Ergue os olhos. Não é a primeira vez, viu? Lá em João 4,
quando ele está ali conversando com a mulher samaritana, no final daquele diálogo e tal, aí vai surgindo, a mulher samaritana vai chamar os seus. Lembra que ela foi proclamar sobre Jesus? E quando Jesus percebe que a multidão está vindo, aquelas pessoas estão vindo, aí Jesus vai dizer, erguei os olhos, os campos estão brancos. Ergam os olhos, percebam, o tempo todo Jesus estava mostrando para os discípulos, ergam os olhos, olhem adiante, ou seja, tenham os meus olhos, a minha percepção das coisas. O que é que Jesus está olhando? Os olhos de Jesus estavam sempre fitos em duas direções. A primeira delas era, os seus olhos estavam voltados para Deus, para a glória de Deus. Porque o seu propósito, afinal de contas, era fazer e cumprir a vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, os olhos de Jesus estavam sempre voltados para as multidões. Para aqueles que estavam carecendo, e careciam não só fisicamente, mas especialmente de salvação. Os olhos de Jesus estavam voltados. E perceba, meus irmãos, quantas vezes os nossos olhos estão muito mais voltados para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, para aquilo que Deus pode me dar, o que Deus pode nos dar, e tiramos os olhos da glória e do trono de Deus. E deixamos de perceber aquele que está do nosso lado. Ele ergue os olhos, ele consegue perceber. Os outros evangelhos vão dizer que Jesus, ele estava chegando já à tardinha, e Jesus e os discípulos vão dizer, mestre, está chegando a noite e está ficando complicado, vamos dispersar esse povo? Vamos mandar esse povo para casa? Como uma forma, talvez, de também se livrar de alguma outra atribuição ou responsabilidade. Por quê? Porque os outros a gente descarta. Não é mesmo? Manda para casa. Manda para casa. E Jesus aqui vai através do Evangelho de João, vai mostrar o olhar de Jesus, como é um olhar diferenciado. Aliás, em Mateus 14, diz assim, essa percepção de Jesus, esse olhar de Jesus. Alguém está procurando aí? Se você encontrar, pode ler, por favor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Viu Jesus uma grande multidão, ele se compadeceu e curou. Sabe, não era uma coisa automática, tipo, é minha responsabilidade, então eu vou lá e faço. Não, eu tenho que... Sabe, não era uma agenda sem coração, sem compaixão, não. Jesus, ele olhava. O seu olhar lhe levava como o coração de Deus a se compadecer. E depois ele curava. Desses profetas, ou pseudo-profetas da nossa época, nesses dias eu vi um vídeo de uma multidão que passava por um desses, como é que se chama? Apóstolo, né? Enfim, aí a multidão ia passando e o suposto apóstolo colocava a mão na cabeça do povo assim. Aí ia conversando com os outros e o pessoal ia passando e ele tocando na cabeça dos outros. Disse, que coisa grotesca é essa? Coisa grotesca, né? Jesus, ele olhava, meu amigo, ele se compadecia, e assim ele curava. Sabe, meus irmãos, a gente precisa considerar que há pessoas necessitadas em nosso meio. Nós, como cristãos, e o Senhor tem nos emprestado seus óculos para percebermos, né, a dor alheia. E precisamos ter essa sensibilidade de fato. Nossa agenda hoje ela é totalmente voltada para as nossas necessidades, como eu falei ainda há pouco, e é necessário às vezes a gente repetir, porque esse é o cenário que nós vivemos, né? É sempre do eu. Mas quando estamos em Cristo Jesus, o nosso eu fica em segundo plano. Em Filipenses 2 vai dizer que Jesus não considerou o seu eu, mas ele considera a glória do Pai. E agora
a questão é, quando Paulo vai se utilizar, né, dessa pessoa e obra de Jesus, ele diz assim, vocês precisam agir como? Da mesma forma. E como é que a gente age? Se esvaziando. E o que é se esvaziar? Colocando as nossas necessidades em segundo plano. Ora, mas é assim, pastor, a gente coloca, eu não preciso mais me importar comigo, não, calma. Né? Você precisa se importar com aquilo que é elementar, você precisa cuidar da sua saúde, não é verdade? Até mesmo, por quê? Porque a gente cuida da saúde. Eu fiz uns exames essa semana para comparar as taxas, eu estava com, como era, Raquel? Colesterol alto, né? Aí o rapaz, tal, colesterol alto, tal. Aí comecei a correr e tal, fazer os exercícios físicos, aí fiz os exames de novo, aí disse, tá primeira. Disse, que bom, tá controlado o colesterol. Mas para que eu quero saúde? Hein? É para dizer, eu sou saudável. É para que com o meu corpo eu possa estar apto a servir a Deus melhor. Eu posso produzir melhor no meu trabalho. Eu posso servir melhor a minha família. Eu posso servir melhor a igreja do Senhor. Ou seja, nada fica em nós. Entende, irmãos? Então, ainda quando nós pensamos em nós estamos pensando na glória de Deus. E ora, sem considerar que Deus nos deu esse corpo e nós precisamos cuidar bem desse corpo. Portanto, se eu tenho uma dieta desregrada lá, é só açúcar e sal, e comamos e morramos, eu ia dizer, comamos e morramos, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, essa não é uma postura cristã, não é? Mas veja, olhar para o próximo, atentar para as necessidades, e nós temos isso, e Deus mesmo fez a estrutura da igreja com esse olhar. Por exemplo, a diaconia, né? É claro que no que tange ao cuidado com o próximo, essa é uma premissa eterna. Você precisa amar o próximo, de fato. E dentro da estrutura eclesiástica, como foi que Deus dispôs? Isso fica claro no livro de Atos, acho que é o que? Capítulo 6, instituição dos diáconos, acho que é, né? E aí, a diaconia, ela tem se nós já temos esse olhar, a diaconia, ela deve ser perita nesse olhar. Porque ela deve se debruçar na necessidade dos santos, no que tange às suas necessidades físicas. Então, diáconos, que Deus possa abençoá-los e que vocês possam abraçar de fato essa atribuição também. Não é que está nas costas da diaconia, não. Nós compartilhamos e nós precisamos atentar para as necessidades dos santos. Aqui na nossa igreja a gente tem um CAEP, não é verdade? E o CAEP, por causa da FAD, acho que, né, eu cheguei aqui já vi a FAD e tal, então ela meio que abraçou essa atribuição. Mas ora, e a bênção, né? Graças a Deus, por esse braço da igreja. Mas a diaconia, biblicamente falando, a diaconia ela tem essa atribuição. Vocês podem olhar, nossa igreja local, será que tem muitos necessitados? Sim ou não? Não é? Às vezes as pessoas nem falam, nem compartilham. Mas e as nossas congregações? Né? Temos diáconos apoiando as congregações, que são diácono Pedro, em Pedra d'Água, diácono Wellington e Daniel, em Buqueirão. Tem mais algum diácono? São esses, né? Então, podem manter um contato lá com eles. Como é que anda aí a questão? E ajudá-los e a gente poder se apoiar. Então, veja, é o próprio Deus que estabelece esse princípio. Por quê? Porque Ele tem um olhar aguçado para o próximo. Ele nos olhou, Ele nos amou primeiro. Na nossa vida cotidiana também deve ser uma realidade. Eu me lembro que assim que nós viemos morar em Campina Grande, retornamos após o seminário, eu recebi uma visita de alguns irmãos da igreja. Nós morávamos aqui no Catolé, e aí fazia pouco tempo que a gente estava no apartamento, Heitor era pequenininho e não tínhamos telas ainda de proteção nas janelas. E aí esses irmãos foram nos visitar e tal, e no outro dia, no mesmo dia, uma irmã, alguém nos mandou uma oferta. Disse, olha, pastor, essa oferta é para o senhor colocar tela no apartamento. Meu irmão, não é valor, nem você precisa
me dá uma oferta depois de vender. De maneira nenhuma, não é esse o ponto. Mas ela percebeu uma coisa que para muitos talvez passasse o quê? Que a gente nem percebesse. Não era o cuidado somente com o irmão, mas com o filhinho dele pequeno. Veja que coisa maravilhosa. Meu Deus dá olhos ao povo dele para que eles possam sensibilizados e com o mesmo cuidado, às vezes com cuidado paternal e maternal, possam cuidar um do outro. Veja que isso é evangelho. Meus irmãos, eu amo a igreja de Cristo de uma maneira assim, ainda muito precária. Mas o que eu percebo, não é porque eu fui favorecido, por favor, não é isso, é muito pouco. Mas o que a gente percebe no âmbito da igreja local, no que tange a generosidade, é uma marca dessa igreja, a generosidade, viu? Isso é assim, mínimo. Mas a igreja de Cristo, quando ela olha, quando ela não olha só para si mesma, né? Eu anotei aqui, então vou falar. Na época que Raquel engravidou e a gente no seminário, era para André estar vendo, depois a gente faz o recorte, viu, Dani, para mostrar para André. E aí disse, eita bênção, glória a Deus, vem Heitor. A gente no seminário, aquela época, né, próspera do seminário, embora muito bem cuidado pela igreja local, é verdade, mas são desafios bem diferentes. E aí, meu coração sempre, Deus cuidou de mim. Deus cuidou dos meus pais. Meu pai veio lá do Catolé do Rocha, gente. E ele ficava contando aquelas secas lá. Eu não sei se o presbítero Antão contava para vocês. Da década não sei das quantas, aquela seca e tal. Deus cuidou de mim. Eu olhava, Deus cuida dos meus. Deus cuida dos filhos dos meus filhos. Deus é fiel, né? E a gente teve 3 chás de fralda. Diga aí. 3 chás de fralda. Foi mais de ano sem fralda. Eu precisava comprar fralda. Mas são os meios, né? Às vezes hoje, né, no contexto atual, que as pessoas ficam assim, com muito cuidado de não ter filhos, né? Não, tal, e como é que a gente vai criar, como é que a gente vai cuidar dos meninos e tal. Uma preocupação legítima, mas às vezes pode ser até pecaminoso, né? Às vezes pode ser até algo pecaminoso, essa falta de confiança. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais a confiar em Deus, converse com Douglas depois, e aí ele vai lhe encorajar. Tá bom? E Larissa, né? Veja, meus irmãos, verso 6 diz assim, mas dizia isto para o experimentar. Por quê? Veja, ele chamou Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? O próprio pão da vida, olha a ironia, chamou Filipe. E aí, Filipe? Os outros evangelistas vão colocar uma fala como se fosse os discípulos perguntando, né? E aqui João ele é mais enfático, ele diz, Filipe, chama Filipe, diz aí, Filipe, o que é que a gente faz agora? Filipe era da região, né? Talvez por isso Filipe soubesse os caminhos e tal. O que é que a gente vai fazer agora? Onde é que se compra pão por aqui? E o verso 6 vai dizer que Jesus sabia bem o que estava fazendo e ele estava experimentando Filipe. Deus está sempre a nos experimentar, não é? Ele nos experimenta durante o mês, porque você olha para o seu salário, aí você diz assim, puxa, é para 30 dias, mas só daria se o mês fosse de 10 dias aqui. Né? Dá para 10 dias, mas o mês tem 30. Aí você diz, e aí? Né? Perceba, meus irmãos, Jesus ele vai tomar o pão daqui a pouco, ele vai dar graças, ele vai partilhar, mas eu quero trazer já esse pensamento para a gente refletir. O pensamento a verdade é, tudo está nas mãos de Jesus. E se está nas mãos de Jesus, está bem guardado. Em qualquer instituição financeira aí, você diz, está aqui minha segurança. Você pode perder. Os antigos lembram lá do plano Collor, acho que, né? Eu já ouvi falar, viu? Não é que eu seja dessa época não, por favor, né? Confisco, né? Teve um escândalo recente, Brás Company, né? Depois lá no Brás Company, pá, perdeu. Fale não, né? Mas veja, se está nas mãos de Jesus, está bem guardado.
Ora, e por que Ele não me dá logo tudo de uma vez? E por que Ele me ensina assim, o pão nosso de cada dia? Isso dá hoje. Se os celeiros de Deus estão abarrotados, por que Ele faz isso? Para que a gente aprenda a confiar nele. Ele poderia antecipar seu 13º, né? Ele diz, não, está guardado. É para que você descanse. É o mesmo princípio do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu estou satisfeito, porque Deus é o meu pastor e o meu sustento está nas mãos dele. Veja, se o meu sustento está no céu, pode vir seca, pode vir cheia, pode vir crise econômica, pode vir Deus. Está em Deus, está guardado em Deus, o nosso suprimento. Ele já sabe, já tem tudo preparado para toda a nossa subsistência, para a existência dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, está tudo, tudo nos celeiros de Deus e nada se estraga lá, viu? Mas por sua bondade e sabedoria, para nos, aqui como foi com Filipe, experimentá-lo. Experimentar-nos, Deus faz assim. Deus tem experimentado você. Os empresários aí, vai chegando no final do mês, é tanta família que depende, e parece que o Estado ao invés de caminhar com os empreendedores, às vezes eles querem tomar parte, né? Eu não estou falando aqui de impostos que são lícitos, mas às vezes de maneira exacerbada aí, né? E parece que você está lutando contra tudo e contra todos. Aquiete seu coração. Está no mês de junho, o comércio aquece, né, Divan? Aí quando chega lá para o quê? Agosto, como é que vai ser? Deus é o Deus de agosto, de setembro, de outubro. Deus é o Deus dos séculos dos séculos. Deus é Deus no outono, no inverno, na primavera, no verão. Deus é Deus. Deus é Deus. Tudo está nas mãos de quem, irmãos? Tudo está nas mãos do Senhor. Se está nas mãos dele, eu preciso só confiar nele. Só confiar nele. Veja aqui no verso 7, ele responde, Filipe está sendo testado. Aí você pode dizer, Senhor, tá bom, já fui testado demais. Tá bom, para esse teste, Senhor. Aí no verso 7 diz assim, o que é que Filipe vai dizer? O que ele deveria ter dito? Veja, a gente já não é o primeiro milagre de Jesus aqui. Ele já deveria estar experimentado nos milagres de Jesus e ter dito, que é isso? Essa multidão? É fichinha, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor alimenta todos agora, é banquete. O Senhor não é o eu sou. O Senhor deu maná para o povo no deserto em condições adversas, precárias, durante décadas. O Senhor pode dar de comer essa multidão. Esse é o crente ideal. Mas qual é o crente real? Está aqui. E é muito dinheiro aí, Senhor. Tem não. Será que Judas está com essa grana? 200 denários, que equivale aqui a 200 dias de trabalho. É um cálculo bem difícil para a gente fazer essa transição, mas são 8 meses de trabalho. Uma diária de um trabalhador CLT, digamos assim, dá o quê? Uns 10 mil, um pouquinho mais. 8 meses de trabalho. Mas ele diz, nem isso é suficiente, Senhor. Ou seja, ele vai para o que tem no bolso. Muitas vezes, quando a coisa aperta, a gente vai para onde? A gente vai se valer daquilo que a gente tem no bolso. Filipe está dizendo, em outras palavras, Senhor, é matematicamente impossível. Se formos para a ponta do lápis, é praticamente impossível. É praticamente impossível. De fato, mas Deus é o Deus do impossível. Me permita, Iana, eu me lembro de uma história, que ela foi numa loja, se eu estiver errado você me corrige, viu, Iana? Ela foi numa loja de artigos infantis, de roupa infantil, há algum tempo atrás ela compartilhou em algum lugar, e aí ela começou a ver os preços das roupas, e olhando as roupas lá de criança, e ela começou a chorar, porque ela viu aquilo tudo e lembrou-se como Deus cuidou dos seus filhos. Como Deus cuidou dos seus filhos. Né? É esse preço, Senhor, e eu cuidei.
Olhe para os lírios do campo. Olhe para os pássaros do céu. E quem é que cuida deles? Quem é? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Mas é matematicamente impossível. Olhe para o passado, meu irmão. E veja, era matematicamente impossível lá. O Senhor cuidou. O Senhor criou. E hoje está tudo grande agora, está vendo? Isso foi o Senhor que cuidou. No verso 8 diz assim, um de seus discípulos, para melhorar, parece que ele é mais crente. O André, irmão de Pedro, né? Informou a Jesus, olha, tem um rapaz aqui, que ele está com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era alguma esperança, né? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Legal, ele percebeu, esse rapaz estava mais... dizem que nessa multidão também haviam pessoas mais abastadas, outras pessoas mais necessitadas, mas no meio dessa multidão tinha esse jovem. Aí André vai dizer, tem alguém aí? André mostra que de alguma forma ele tinha algum tipo de esperança, porque senão ele tinha desconsiderado de fato já, diz assim, não tem nada não. E de alguma forma ele começa a tatear na fé, ele começa a despertar, diz assim, tem 5 pães e 2 peixinhos, aí tudo bem, acho que Jesus olha para ele assim, ai, o que é que eu posso fazer com isso? Aí ele diz, mas o que é isso para tanta gente? A gente diz, tu tá de brincadeira, né, André? O que é isso para tanta gente? Às vezes a gente está fazendo da mesma forma de André. Começamos a crer, olhamos, sabemos quem Deus é, o que Ele pode fazer, mas na hora da verdade a gente diz, mas isso é tão pouco. Mas esse pouco é Deus já na sua providência começando a agir. Uma semente é tão pouco, não é? Uma sementinha é tão pouco, mas Deus diz a semente, germine aí. Cresça, nasça, vou pensar no milho aqui, dê tantos grãos aí, certo? E ele manda a chuva, todas as condições, é só uma sementinha, mas o que é que acontece através dela? Grande plantio, uma grande colheita. Esse é o Deus de providência. Às vezes nós estamos olhando muito mais por aquilo que falta. Não é tão ruim quando nós vivemos só no que falta, né? No déficit. Está faltando isso. Você acabou de fazer uma reforma na casa, mas está faltando aquilo. Né? Você fez a feira, mas está faltando não sei o quê. Comprou um sapato de um menino, está faltando do outro. Trocou um pneu, está faltando o outro. O carro é um negócio meio desesperador, né? Eu vi um meme um dia desses que mostrava um homem que tinha acabado de fazer... De levar o carro para a oficina, e aí acendeu uma luz no painel, aí ele se jogou do carro, né? Se jogou, acendeu a luz do painel e se jogou, né? De novo essa luz acesa, que eu já fiz tanta coisa nesse carro, que precisa mais ser feito, né? Mas olhemos para a providência bondosa de Deus. Não desdém do pouco, não desdém do seu salário, não desdém do seu suprimento. Às vezes estamos no mesmo coro do mundo. Ganho tão pouco. É verdade que a inflação aí, né, o valor real acaba despencando, e quando a gente vai para o supermercado, somos surpreendidos, né? Não poucas vezes, é verdade. Mas calma. Olhe para o sustento que Deus tem lhe dado. Diga, louvado seja o nome do Senhor. Até mesmo no desemprego, louvado seja o nome do Senhor. Em toda e qualquer situação, a saúde às vezes precária, pela idade, comorbidades, coisas enfim, mas louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente olha, na juventude era melhor, eu estava mais saudável, mas louvado seja o nome do Senhor pelo hoje, pelo agora, pelo Deus fiel, que Deus tem lhe suprido todas as nossas necessidades, meus irmãos. Agora, o milagre acontece de fato nos versículos 10 ao 13, o milagre aqui da multiplicação. Disse Jesus, ele tinha provado Filipe, André começou bem, terminou mais ou menos, mas Jesus aí no verso 10, fazei o povo assentar-se.
fazei o povo assentar-se. E aí ele faz com que, pede para que os discípulos assentem o povo, acomodem o povo. O texto vai dizer que havia naquele lugar muita relva, ou seja, o povo não está sentado em pedras, o povo não está sentado num lugar desconfortável, mas veja o cuidado de Jesus aqui. Olha esse cuidado de Jesus. Fez o povo se assentar aonde? Na relva. Isso me lembra de novo do Salmo 23. Por quê? O que é que o bom pastor faz lá? Ele nos faz repousar onde? Em pastos verdejantes. Esse é o bom pastor. Está dizendo, sente o povo aqui. Acomodem esse povo. A gente não está tratando esse povo como cuida, né, de bicho, não. Esse povo se assenta. Eles estão repousando ali. E uma das coisas intrigantes nesse texto é fazei o povo assentar-se. Ou seja, não é Jesus que vai, outro evangelista vai dizer que eles dividem, o grupo subdivide o grupo em grupos de 50 e de 100, fica tudo organizado ali. Mas aqui o que me chama a atenção é o fato de Jesus contar com o auxílio e a ajuda dos discípulos. Porque, ora, esses mesmos discípulos tinham sido reprovados, não é verdade? Porque se Jesus experimentou e eles ficaram meio assim, disseram, não tem dinheiro suficiente, tem 5 pães e 2 peixinhos. Ora, Jesus pode dizer, vocês são incrédulos demais, eu mesmo vou. Mas ele chama o povo, chama os discípulos assim, façam isso. Ele mesmo vai mandar os discípulos recolherem também o restante do alimento. Ou seja, mesmo na nossa pouca fé, na nossa incredulidade, Deus, ele nos chama para que a gente experimente. Filipe estava sendo experimentado. Jesus diz assim, você vai experimentar do meu milagre, fazendo parte dele também. Façam o povo se assentar. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para mim, eu digo, rapaz, eu não sou uma pessoa mais indicada para mandar o povo se assentar, não. E alimentar o povo. Eu sou, às vezes, como Jonas, né? Às vezes, Jonas foi assim, Deus foi convertendo Jonas no caminho, né? Deus anda a missão e Jonas estava se convertendo. Por quê? Porque às vezes a gente se depara com a realidade bíblica, a realidade da nossa vida, e muitas vezes nós olhamos, minha fé é tão pequena, meu Deus. Diz assim, dê alimento para o povo. É assim que Deus vai tratando da gente. É assim que nós tratamos os nossos filhos. Vocês passam por esse dilema? Tipo, você está ensinando uma lição para o seu filho ou para os seus filhos que você ainda está nessa escola do contentamento. Você está ensinando contentamento, mas no seu coração está assim, meu amigo, eu estou meio descontente. Mas é assim mesmo, Jesus mandou a gente ensinar. E aí eu vou aprendendo dele. Os discípulos estavam aprendendo e estavam ensinando ao mesmo tempo. Estavam sendo usados pelas mãos do Senhor. Ou seja, de fato, de verdade, irmãos, nós ainda somos incompletos, estamos ainda nesse processo da escola que o apóstolo Paulo, quando ele recebe o diploma, ele diz assim, eu aprendi a viver contente. Ou seja, era a escola da graça. Então ainda a gente está no estágio, né? Estamos aprendendo, mas já também ensinando. Por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele não chama formados, mas formandos, para fazerem parte do seu reino e para ensinar. E assim é conosco. Nas frustrações, nas nossas fraquezas, mas estamos ali, aprendendo do Senhor. Então no verso 11, que começa com então também, Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. O milagre está acontecendo como? Sei não. O que foi aqui? O milagre foi nas mãos de Jesus, foi dentro do cesto, foi quando os discípulos estavam entregando, não sei. Mas o milagre está acontecendo aqui. O milagre está acontecendo. Os liberais, os teólogos que tentam esvaziar Deus da sua glória e olham para os milagres, para a ressurreição de Jesus, para a ascensão, e tentam dar uma explicação humana, negando a divindade e o poder do Senhor Jesus, eles dão umas explicações bem assim, humanas, cheias de incredulidade. Nessa linha liberal, eles dizem que aconteceu o seguinte, Jesus chamou, e foi um exemplo de Jesus. Ele
partiu, deu graças e partiu com os discípulos. E assim, a multidão, vendo o que Jesus tinha feito, eles seguiram o mesmo exemplo. Ou seja, aqueles que tinham peixe e aqueles que tinham pão, eles dividiram com os outros. Nada disso. Nada disso. O milagre veio do próprio Jesus. Tanto é que no final dessa narrativa, o que é que ocorre? Eles querem aclamar Jesus como rei. Porque nós queremos um rei que enche o nosso bucho. Nós queremos um rei que enche a nossa barriga. Nós queremos um rei poderoso. Percebem? Agora, Jesus ele está aqui fazendo o milagre. E ele faz o milagre como ele quer, da forma que quer, no tempo dele. Minha avó, ela teve 7 filhos e criou-os com muita dificuldade. Mas teve um fato, uma experiência na vida da minha avó muito interessante, que ela com os filhos pequenos tinha uma mulher lá, uma vizinha, que ela incorporava entidades espirituais. Ou seja, uma mulher pagã, uma família pagã, mas era uma família abastada. E foi essa família que durante muitos anos ajudou minha avó a sustentar um bocado de missionário. Porque hoje meus tios é tudo crente, né? A grande maioria. Porque Deus usa quem Ele quer. Mas não nos deixa faltar. De onde vem o milagre? Não sei. Mas o milagre acontece. O milagre vem. Quando no verso 12, Jesus diz: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Quando já estavam o quê, irmãos? Eles já estavam fartos. Não foi aquela coisa minguada, né? Assim, contada. Mas deixa o povo se alimentar. Deixa o povo se alimentar. Mulheres, meninos, né? Eu não falei a quantidade de gente aqui, tinha o quê? 5 mil, aproximadamente. Eu coloquei no boletim um número meio exagerado, irmãos. 20 mil aproximadamente, mas aí alguns dizem, mas depois eu estava reconsiderando, mas acho que é um número mais próximo, 10 mil a 15 mil pessoas. O erro foi pouco, né? Lá do 10 pontos para mais ou para menos, né? Uma coisa bem, né? Mas enfim, o fato é que era muita gente. Só contava os homens. Mas aí por isso que a gente faz esse acréscimo das mulheres, e assim, as famílias naquela época, é tipo família de Douglas e Larissa, assim, era muito menino. Eu estou falando isso com alegria, viu? Estou falando isso com alegria, isso é bênção mesmo. Mas aí se contava pelos homens, por isso que a gente tem que colocar esse acréscimo também, considerando as mulheres e as crianças. Todo mundo farto, os meninos repetiram, comeram, estavam bem na relva, será que alguém deitou ali para cochilar, né? Comeu e caiu. Todo mundo estava farto. Depois Jesus manda recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Mais um cuidado do Senhor Jesus aqui. Ele não tira o pão da boca da criança. Ele nos dá, e se a gente perceber mesmo, se formos sinceros, irmãos, se formos honestos, nós vamos perceber que Deus tem nos dado mais do que aquilo que nós precisamos. Mas às vezes a gente recebe e eu penso, meu Deus, é mais do que eu preciso, Senhor. É mais do que eu preciso, Senhor. Quanto cuidado, quanta graça, quanto amor do Senhor. Provérbios 11, 24, e aqui a lição é para a gente, para nós termos o mesmo coração de Jesus. Provérbios 11, 24 e 25. Quem pode ler esse texto? A gente está caminhando para o término aqui, tem a conclusão do milagre. Temos alguns minutos ainda, mas quem pode ler? Provérbios 11, 24 e 25. Amém, amém. É ver o cuidado de Deus em sua vida e perceber que quando você
ama o outro a ponto de ajudá-lo, você não pode dizer, eita, vai ficar faltando para mim. Isso vai ficar faltando para mim, meu Deus, o que vai ser de mim? Em 2 Coríntios 9, 6, assim, lembre-se, quem planta pouco, colherá pouco, quem planta muito, colherá muito. Um princípio interessante de você ver a prosperidade no sentido de ver o outro tendo o seu sustento e tendo o seu auxílio aqui. Eu sei que entre algumas questões de tipo, qual o princípio, né? O princípio é você ajudar primeiro os de casa. Primeiros de casa. Você está ajudando os de fora e está deixando os seus de casa sem assistência. A Bíblia diz que quem age dessa forma é pior do que o quê? Do que o incrédulo. Do que o incrédulo. Você tem com que ajudar e não tem amparado os seus, né? Eu sei que tem, dentro desse tem o tópico do tópico, subtópico, né? Às vezes não é aquela pessoa que está se escorando, seu parente tem idade, tem saúde, manda ele trabalhar. Mas se por alguma necessidade pontual, física, ou de idade, ou essas questões de ordem maior, ele está padecendo, meu irmão, ajude. Depois, em ordem de prioridade, quem é? Estou lembrando da festa água, primeiro os velhinhos, né? A igreja, né? Primeiro os seus, depois a igreja. Depois, também, as pessoas que padecem, que estão perto de você. Aí você diz assim, mas rapaz, a gente mora num país, né, onde a concentração de riqueza assim, vai para uma minoria. Então, é notório que a gente vai se lidar com dificuldades sociais gritantes. Aí eu vou ajudar o mundo inteiro? Não tem como ajudar o mundo inteiro, não. Mas aí eu lembrei, alguém falou nesses dias sobre uma oração, achei tão sábio da parte dele. Alguém estava orando e disse assim, Senhor, coloca perto de mim as pessoas que têm uma real necessidade para que eu possa ajudá-las. Eu achei tão sábio, né? Diz assim, Senhor, coloca pessoas que de fato estejam precisando para que eu possa ajudá-las. Talvez seja uma das formas aí de nós percebermos e atentarmos e ajudarmos, tá bom? Aí o que é que acontece? Verso 13, assim pois o fizeram, em obediência ao Senhor. É sempre esse fato, né? É obediência ao Senhor. O fizeram e encheram o quê? 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O pão de cevada aqui tem uma diferença entre o pão do trigo. Esse pão de cevada é tipo uma broa, né? O pão de trigo era para as famílias mais abastadas. E aqui, é interessante que Charles Spurgeon vai dizer que o milagre continua aqui, enquanto eles estão colhendo aqui, enquanto eles estão juntando os pedaços. O milagre de Deus continua aqui. E é muito interessante isso. Porque, veja, é um milagre que continua, nós recebemos das mãos de alguém aquilo que temos hoje, que por sua vez já recebeu das mãos de outrem, e assim por diante. Então o milagre está continuando aqui. Você pode dizer, Senhor, que o milagre continue por gerações e gerações, Senhor. Continua, Senhor, a operar. Continua a abençoar, Senhor, em nome de Jesus. O fato aqui tem um princípio que nós não podemos desperdiçar nada do que temos recebido do Senhor, ainda que seja, você pense que é pouco. Você diz assim, mas assim, o meu tempo é tão pouco. Coloque à disposição do Senhor. Os meus recursos são tão poucos, coloque à disposição do Senhor. Os meus talentos são tão poucos, coloque-os à disposição do Senhor. E Ele há de graciosamente multiplicá-los. Nas mãos do Senhor tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Coloque nas mãos do Senhor. Veja, nós lemos o que? 1 Pedro 4, não foi? Começo do culto. Olha lá o que diz. 1 4, 10. 1 4, 10. Quem encontrou pode ler, por favor. Olha que maravilha. O que é que devemos fazer? Servir conforme aquilo que recebemos. O princípio é, recebemos. Veja, Pedro não está dizendo assim, se você recebeu, né? Ele está dizendo assim, você
Recebeu. E se você recebeu, você precisa servir. A gente precisa servir como o quê? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como aquele que não retém, mas aquele que distribui. Aquele que percebe as necessidades dos outros. E com aquilo que tem, você se dispõe a servir ao Senhor. E é isso. O que é que está ocorrendo aqui? Jesus está dizendo, não desperdicem. E quem está falando isso é o Deus que tinha poder para multiplicar infinitamente aqui essa linha aqui esses pães, essa linha de produção aqui. E de fazer multiplicar peixes de maneira infinita. Deus pode fazer isso. E às vezes tem um princípio aqui básico para nossas vidas, mas que são importantes, que diz respeito à nossa realidade hoje, que não é uma realidade, por mais difícil que pareça, se comparado, colocado lado a lado com épocas passadas, com outras gerações, a gente vive muito bem. E parece que pelo excesso a gente acaba desvalorizando. Às vezes a criança, né, desperdiça muita comida, às vezes a gente desperdiça muita comida em casa, ou deixamos de lado coisas que ainda têm o seu uso e a gente acaba incorrendo nessa pragmática secular, que é o quê? Tudo tem uma vida útil muito rápida. Então você já precisa descartar para adquirir o outro, para adquirir o outro, para adquirir o outro. Né? As franquias de fast food, vocês sabem o que elas fazem com o restante do alimento? Assim, um pedido que deu errado, um cliente que não pegou. Sabe o que eles fazem com a comida? É lixo. É lixo. É descarte. É descarte. Né? Aí você diz, meu amigo, como é que se joga um duplo McBurger, não sei o que lá e tal? Como é que você joga seu feijão? Como é que a gente desperdiça? Quando fazemos isso, nós estamos agindo com ingratidão para com aquele que mandou a chuva na estação certa. Como diz lá em Atos, capítulo 14, que Deus não nos deixou sem testemunho, mas Ele deu chuvas apropriadas para o tempo certo, para que vocês pudessem se alegrar. Deus mandou alimento para a nossa alegria, o sustento para a nossa alegria. O que é que a gente faz? A gente descarta. Não, hoje é o quê? Hoje não é aquela carne de primeira, a gente está pensando, passou na frente do restaurante, senta aquele cheirinho, chega em casa, a realidade é meio... né? O almoço do domingo, não sei como é lá para vocês, né? Eu nem ia reclamar não, a gente geralmente compra um franguinho assado, né? Que é no domingo. Mas é você dar graça por aquilo. Né? Às vezes é o pouco tempo do domingo fazer o almoço, né? Por isso que essa hoje é mais vale a pena. Mas é dar graças a Deus e otimizar esse uso e glorificar, porque Deus tem nos dado, meus irmãos. Eu preciso, vamos encerrar, finalzinho aqui, quais são as conclusões do milagre? No verso 14 diz assim, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Parece que eles terminaram bem. Na qual a conclusão? Jesus, ele é profeta. Ele veio, e João começa dizendo isso, que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o profeta do Senhor. Ele é o profeta que devia vir ao mundo. Mas enquanto eles consideram um atributo, como é que se chama? Um ofício divino, né? Como profeta, eles acabam de desconsiderar outro. No verso seguinte, ele diz assim, eles querem levar Jesus, aclamar Jesus como rei. Ou seja, aqui nós temos dois ofícios, quais? Profeta e rei. Verso 14, ele diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus se negou a ser aclamado como rei, o que aconteceria de maneira simbólica já no final aqui do capítulo quanto, gente? Capítulo 12, né? Ele entra em Jerusalém, capítulo 11. Capítulo 12, a entrada triunfal de Jesus. Mas Calvino diz algo importante, João Calvino. Caso ele permitisse ser feito rei agora, seu reino espiritual ficaria arruinado. O evangelho seria esmagado com infâmia eterna e a esperança da salvação teria sido completamente destruída. Por quê? Porque se Jesus fosse aclamado rei, para aqueles que viam Jesus e tinham essa
essa expectativa de que o Messias fosse um rei humano, político, teria sido bom. Para a época deles, talvez, pronto, Jesus, Israel está no seu devido lugar. Todos os reinos subjugados. Ora, se Roma era o principal reino em ascensão, né, em poderio, em todos os aspectos, ora, se Jesus está sentado no trono, é sinal de que todos os reinos estão debaixo do seu pé. Teria sido bom para aquela época? Jesus é rei. Mas qual o problema aqui? Jesus não teria ido à cruz, gente. Jesus, ele é profeta, Jesus, ele é rei, mas ele é sacerdote. Ele se oferece como sacrifício vivo. O reinado dele, na sua morte, ele derrota o diabo, ele derrota a morte, ele derrota o inferno. Por meio da sua morte nós somos justificados, irmãos. Esse é o reinado do Senhor Jesus, essa é a sua grande vitória. Às vezes nós queremos ir direto para o trono e não queremos passar pela cruz. Mas ora, meus irmãos, esse Jesus não aceita ser reconhecido como rei, antes de ser reconhecido como cordeiro, como sacrifício. Vocês precisam crer, ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Ele que se entregou como esse pão. Então, quem é Jesus para nós? Ou quais as nossas expectativas em relação ao nosso Mestre? Ele é aquele que veio suprir a nossa necessidade espiritual. Pessoas famintas, sedentas, que estavam procurando salvação, comprando, como diz em Isaías 55, pão, mas não se alimentava, não era capaz de suprir a nossa necessidade, mas ele veio para nos alimentar, ele veio para nos dar vida, veio nos dar vida e vida em abundância. Ele é o nosso Cristo, o nosso bendito, o nosso Senhor. Precisamos estar satisfeitos, não primeiramente com o que ele tem nos dado, mas nele. A nossa satisfação deve ser a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembremos com gratidão dos recursos que ele tem nos dado e que ele nos deu do seu próprio coração, para que possamos atentar e olhar como Jesus olhou. E, meus irmãos, e assim nós encerramos. O Senhor que tem cuidado de nós, Jesus que é o pão da vida, ele é o nosso alimento eterno. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Algum dos irmãos deseja orar? Ali no seu lugar mesmo, se você deseja orar, leve sua voz em oração ao Senhor. Louvado seja Deus. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Cumprimente aí o seu irmão, deseja a ele um bom restante de domingo. Seja aqui em Buqueirão, até os confins da terra, vamos adorar o Senhor.